It's a shame. Bom dia, grupo! No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma fangame de FNAF que não é muito famosa do Brasil. Na verdade, nem na gringa ela era tão famosa assim, ela só ficou famosa por muitos icebergs que essa fangame estava nele. E a tal fangame que eu estou falando é Dormirabiss. Só para avisar antes do vídeo começar, quase todas as informações desse vídeo foram pegas desses vídeos. Ok, então eu acho que a primeira coisa que eu posso falar com essa fangame é que tá tudo errado. Desde antes da fangame lançar já tava tudo errado. O desenvolvimento dessa fangame foi super conturbado e não ajudava que o Blackout, o criador dessa fangame, lembre-se desse nome, nós vamos falar mais sobre ele, era um cara estúpido. Sério, ele fez tudo de errado. O primeiro sinal que ele deu que ele estava planejando fazer uma fangame foi um post que ele fez no Game Jolt. O post é: "Oh, look at that, someone joined Freddy in the header." Ele postou isso em 22/9/2015. 3 dias depois ele postou que ele estava cancelando a fangame. 3 dias! E adivinha o que ele fez depois disso? 3 horas depois de cancelar a fangame, ele descancelou a fangame. Isso já é um sinal que essa história vai ser conturbada. Algum tempo depois ele postou o primeiro teaser do jogo, que era ou um mapa ou as câmeras, nós não sabemos direito, porque ele já disse que ele estava planejando que Dormirabiss originalmente seria um jogo free roam, mas ele desistiu dessa ideia. Depois disso ele fez um site para promover o jogo, eu não faço ideia de como alguém encontrou esse site. Ele também fez alguns minigames e alguns vídeos teasers para promover o jogo, só que eles foram todos perdidos, porque é óbvio que ninguém se importou em salvar essas coisas. Um dos únicos que nós ainda podemos assistir é o They Make Him Go Insane. Eles fizeram ele ficar louco, que, nossa, é muito ridículo. É umas crianças rindo do Purple Guy por ele ser roxo. É muito ridículo. A melhor parte é depois, quando ele simplesmente mata as crianças Então é isso, ele estava trabalhando no jogo, até que em janeiro de 2016 ele mandou a informação de que ele vai ter que mudar completamente o jogo, que ele não vai ser mais free roaming, vai ser um FNAF clássico mesmo, que você só fica preso no escritório. A maioria dos fãs aceitaram isso bem de boa, já que o motivo que ele estava mudando o jogo para o FNAF clássico é porque o computador dele não estava aguentando fazer o jogo daquela maneira. E então, nós tivemos uma notícia grande. Em 18 de março, ele ia lançar um trailer do jogo. Mas ele acabou adiando esse trailer, já que ele não queria rushar o jogo. E o que ele foi fazer depois disso? Trabalhar no Dormirabiss para o jogo ficar pronto rápido? Não, ele foi trabalhar em outras 2 fangames que eles estavam fazendo e as 2 acabaram sendo canceladas. Pra piorar, uma das pessoas que estava ajudando ele a fazer o jogo decidiu parar de trabalhar um pouco no Dormirabiss para focar em outro jogo. Ah, lembra do trailer que ele tinha adiado? Bom, agora ele cancelou o trailer, não vai mais ter trailer pro joguinho. Como o trailer foi cancelado, ele tentou começar a usar a estratégia do Scott, fazer imagens teasers para o jogo, só que ele só fez 2 imagens e depois desistiu disso. Você já percebeu que nada vai a lugar nenhum. Depois disso, ele anunciou que ia lançar uma demo pro jogo em 5 dias. Um dia depois ele cancelou a demo. Motivo? Eu não quero rushar o jogo. Depois desse cancelamento, ele não postou mais nada sobre o Dormirabiss até novembro de 2016, que ele anunciou que o jogo completo seria lançado. E como você já deve esperar, ele não lançou o jogo completo e adiou de novo. Mas agora algo bem interessante aconteceu. Uma das pessoas que trabalhou com o Blackout nos jogos foi fazer um post no Reddit, falar sobre o Blackout, os problemas de trabalhar com ele. Ele falou que o problema principal é que o Blackout trabalhava em um monte de jogo ao mesmo tempo e obviamente nenhum deles ficava pronto. E o próprio Blackout viu esse post e a resposta dele foi: "Acredite em mim, eu vou me tornar uma pessoa melhor e um developer melhor." Guarde essas palavras. Depois disso, ele lançou um trailer de verdade pro jogo. Era um trailer troll. Depois disso, até os fãs dele perderam a paciência com ele. Ele já estava há mais de 1 ano trabalhando nesse jogo, mas absolutamente nada saía e ele ainda teve a coragem de lançar esse trailer fake. O Blackout ficou e fez um post reclamando das pessoas que estavam reclamando do jogo. E depois ele anunciou que ele ia fazer uma pausa do desenvolvimento do jogo. Você lembra que isso tudo aconteceu mais ou menos em novembro de 2016? Adivinha
Quando que ele voltou a trabalhar no jogo? Março de 2017. Foi uma pausa de 3 meses. E quando ele voltou, ele fez um post que ele explicou que nem ele sabe o que ele vai fazer com o jogo, o que é algo que qualquer um consegue perceber. E então, 6 meses depois, ele fez um post falando que o jogo não foi cancelado e que ele chamou uma pessoa para ajudar ele a escrever o código do jogo. Então agora imagina, você é um desenvolvedor de fangames de FNAF, você tem uma fangame que tá sendo uma bagunça para ser terminada. Então o que você faz? Você foca nela? Para com o tempo, tenta chamar ajuda pra alguém? Isso seria o esperto a se fazer, mas óbvio que isso não foi o que o Blackout fez. O que ele fez foi, ele fez um website para promover uma outra fangame que ele também estava trabalhando, que iria revolucionar as fangames de FNAF para sempre. Ah tá. Depois disso, ele fez um post gigante falando dos problemas do jogo, dos problemas dele. Ele falou que o cara que estava ajudando ele não conseguiu terminar o código quando ele esperava, que ele estava cansado de usar o QuickTime Studio, que é o programa que ele usava para fazer jogo. Esse post é gigante, nossa senhora, que preguiça de ver isso tudo. E depois disso, o que ele fez? Bom, ele não postou absolutamente nada por 4 meses, mas quando ele postou alguma coisa, foi o jogo completo. Na hora mais inesperada possível, ele lançou o jogo. O jogo lançou extremamente bugado, como já era de se esperar, mas ele conseguiu arrumar relativamente rápido, em menos de 2 semanas. Finalmente acabei de falar sobre o desenvolvimento do jogo. Mais de 6 minutos só nisso. Então, bom, agora é hora de falar o porquê que tá tudo errado nesse jogo. O problema mais gritante desse jogo, que eu tenho certeza que você já percebeu, é que, bom, só olhe pra ele. Parece que cagaram em cima das texturas do jogo. É sério que o Blackout olhou pra isso e achou que tava ok, que tava bom? Eu sei que esse jogo é pra ser sujo e assustador, tipo Silent Hill. Mas Silent Hill parece que o lugar inteiro é feito de carne viva, sangue podre e tal. Esse jogo parece que só cagaram no jogo, pelo amor de Deus. E os animatronics não são muito melhores. Parece que pegaram um monte de lixo, enfiaram nos animatronics e pronto, tá feito. Olha esse Foxy. Olha esse Foxy! Os únicos animatronics desse jogo que são mais ou menos ok são claramente cópia de outros animatronics. Um animatronic que eu quero dar destaque aqui é o Cake Bear, que é o OC do Blackout, que ele achou que, nossa, todo mundo ia amar o animatronic dele, que ia ser muito incrível. Só que o animatronic dele é, tipo, igual o Fred normal, só que com menos detalhe, com uma cabeça mais... Não sei nem como explicar, uma cabeça mais oval, ele não tem nada de especial. E a versão monstro dele é uma cópia do Springtrap. Em questão de gameplay, tem coisa básica das fangames de FNAF, tem coisa que todo criador de fangame sabe fazer, mas que por algum motivo tá errado nesse jogo, tipo as câmeras. É fácil fazer as câmeras em FNAF, todo mundo sabe disso. Você deixa as câmeras meio transparentes no canto da tela para elas não te atrapalharem a ver os animatronics. Mas nesse jogo, meu amigo, nesse jogo não. As câmeras são uma aba que você pode ativar ou desativar. E quando você ativa a aba, as câmeras são gigantes. Elas ficam atrapalhando você a ver o que está acontecendo. E o Blackout sabia que fazer desse jeito era uma má ideia. Por quê? Porque no loading do jogo, uma das dicas que o jogo te dá é: arrastar as câmeras para baixo pode ser mais rápido do que desativar e ativá-las. Essa é a prova que ele sabia que isso não ia dar certo. Mas mesmo assim, ele não mudou as câmeras do Dormirables. Não sei se é por preguiça de arrumar as câmeras ou porque ele achou que não, isso vai dar certo. Eu vou revolucionar como as câmeras funcionam, fazer um jeito muito melhor do que o Scott fez. Outra coisa sobre a gameplay é que ela é estupidamente mal balanceada. Sério, nas tipo 4 primeiras noites você não vai fazer nada. É sério, na noite 1 eu fui atacado pelo Fred uma vez. Na noite 2 o Fred me atacou nenhuma vez e a Tika me atacou uma.
vez. Foram 2 noites que eu não fiz nada. A partir da noite 3, o Cake Bear começa a aparecer, e ele tem a mecânica mais sem graça do jogo. Você só precisa deixar a câmera nele que ele não te ataca, só isso, é muito sem graça. E ele é meio que o único animatronic que realmente tenta te atacar a partir da noite 3, os outros são muito lentos. Tipo, é tão lento que eu achava que eu tinha feito alguma coisa errado e eles iam me matar a qualquer momento, porque eu já tinha errado alguma coisa. O jogo só começa de verdade com muitos animatronics tentando te atacar o tempo todo a partir da noite 7. Da noite 7. Se sua fangame não tem tanto conteúdo assim, 5 é o número perfeito. Você pode colocar os animatronics e fazer eles ficarem mais difíceis com o tempo. Mas esse jogo tem 12 noites e ele não tem conteúdo bastante para todas essas noites. Quase todos os animatronics têm mecânicas estupidamente simples e literalmente só 2 animatronics você precisa usar as câmeras para se livrar deles. E um desses é o Golden Call. Esse animatronic te ataca meio que hackeando seu computador. Quando ele hackeia seu computador, você tem que ir na câmera 5, que a propósito, quando o Phone Guy desse jogo te liga pra te explicar sobre o Golden Call, ele te explica errado. Ele fala que a resposta do hackeamento tá na câmera 4, mas não, ela tá na câmera 5. E essa é a câmera do Foxy. Ele e o Golden Call te atacam juntos. Quando o Foxy sai, o Golden Call hackeia seu computador. Para você se livrar do hack, você tem que ir na câmera do Foxy e escrever a maior palavra que está na cartela do Foxy. Só que aí vem outro problema. Você tem que escrever isso em uma outra aba. E você lembra que nesse jogo as câmeras também têm sua aba própria? Bom, a aba das câmeras e do hackeamento podem se misturar toda a sua noite em segundos. E isso sem contar a parte simplesmente mal explicada desse personagem, como quando números aparecem no cartaz do Foxy, ou quando aparece uma palavra com letra maiúscula. Eu simplesmente não sabia que a gente também tinha que escrever com letra maiúscula. Eu morri tanto por causa disso. Outro erro dessa fangame é que ela não dá medo nenhum. É sério, toda vez que você vai morrer, o jogo faz esse barulho. E por causa disso, você sempre sabe quando você vai morrer e por consequência você nunca fica com medo jogando o jogo. Ok, agora eu quero falar de bugs. O bug principal que eu tive jogando esse jogo é que o meu estéreo estava invertido. O que isso significa? Bom, estéreo é quando o seu microfone tem um áudio que sai do lado e outro que sai do outro lado. Bom, pra mim tava invertido no jogo. Se um animatronic fez barulho de um lado, significa que ele veio do outro lado. Como que o cara errou isso? E como que eu não vi mais ninguém falando sobre isso? Muitos outros criadores de conteúdo reclamaram do jogo crashar toda hora e dos animatronics simplesmente sumirem do nada enquanto eles estavam olhando pra eles. Okay, he just disappeared. Cool. Bom, eu não encontrei nada disso, mas talvez seja porque eu não tive tempo de encontrar isso. Porque, sinceramente, eu não consegui passar nem da noite 7 desse jogo, de tão ruim essa sensação que é jogar esse jogo. Então, bom, meio que é isso. Eu já expliquei o porquê que esse jogo é chato, que ele não dá medo, que a maioria das mecânicas são estúpidas e que esse jogo é feio. Mas então, por que esse jogo é tão polêmico? Isso só mostra que esse jogo é ruim, mas sinceramente, nem é o pior de todos. Se você ir no Game Jolt, dá pra encontrar muita fangame pior que isso. Bom, o motivo que esse jogo é tão polêmico é a sua história e o criador do jogo. Só um aviso, a partir daqui eu vou tocar em tópicos meio sensíveis, como estupro, esse tipo de coisa. Se você tiver algum problema com isso, você pode parar com o vídeo agora. Na história desse jogo, o Purple Guy é chamado de Garvey Wright, porque esse jogo lançou antes do Sister Location, então nós não sabíamos que o nome dele era William Afton. E esse personagem é de longe a coisa mais estúpida desse jogo. Na história ele começou a matar crianças porque as crianças estavam rindo dele por ele ser roxo.
É muito idiota. Em um dos áudios ele fala que ele não consegue controlar as mutações físicas dele. As mutações físicas dele. Isso não é uma doença, isso não é uma condição. Isso é uma mutação física. O cara é a p*** de um X-Men. Então só com isso ele já é um personagem com uma motivação ruim. Ele é um adulto que mata crianças porque as crianças fizeram bullying com ele. Mas não é só isso. Nesse jogo ele não só mata, ele também é um A garota, que é o espírito que está na Chica nesse jogo, ela não só foi assassinada, mas como foi pelo Gervie Wright. E isso em si já é algo bem cretino e insensível de se colocar no jogo. Mas tudo piora com meio que um exposed que o Blackout tomou depois. Que uma das pessoas que trabalhou com ele confirmou que o Blackout tem interesses e necro. Pra piorar, isso não era simplesmente um interesse. Ele conseguiu fazer uma vítima com isso. Conseguiram alguns prints do Discord dele, em que ele trocava conversas impróprias com uma menor de idade. E no meio dessas conversas, ele mandou uma foto da bunda dele. Inacreditável. Então, bom, eu acho que com a história do Blackout que eu contei e a história do Gervie Wright do jogo, já deu pra você perceber que o Gervie é um self-insert do Blackout. Se você não sabe, self-insert é quando um autor se coloca na história. E é muito óbvio tudo isso. No final ruim do jogo, mostra um túmulo. E nesse túmulo está escrito: pirralho, lixo e desperdício de oxigênio. Se você já foi, ou talvez até já tenha sido uma pessoa com problemas emocionais, você sabe que a maioria dessas pessoas se acha um lixo, como que estava escrito nesse túmulo. Isso claramente era o Blackout se julgando pelo que ele faz, que ele sabe que é errado, mas que ele não consegue se controlar. Quando toda essa história foi descoberta, o Blackout abandonou o Game Jolt e deixou escrito: Jesus Cristo, por favor, só me deixem sozinho. Eu não quero morar na cabeça de vocês para sempre. Eu já fui embora e vocês deviam também. Tchau. Esse jogo, por incrível que pareça, tem fãs. A maioria desses fãs percebe que o Blackout é um cara idiota, que o que ele fez é muito errado, mas eles ainda gostam, não gostam, mas acham que o jogo tinha potencial. E por isso nós já tivemos vários projetos de remakes e remasters do Dormitories, só que a maioria deles foram cancelados. Menos um, o remake que está sendo feito pelo VixDev. E esse jogo parece bom. Nossa senhora, se ele remover todos os problemas da história do jogo, os fetiches que o Blackout colocou, esse jogo pode ser incrível. A última coisa que eu quero falar antes de encerrar esse vídeo é que enquanto eu vou fazer esse vídeo, eu olhei os comentários do Dormitories. A maioria dos comentários é só gente xingando o Blackout. Sério, não vai xingar ele, isso não vai ajudar ninguém. Mas tinha um comentário que sinceramente eu fiquei com medo desse comentário. Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo e de tudo que eu fiz. Isso fez o Dormitories maior ainda. Eu só posso agradecer a vocês, pessoal. Obrigado. Ok, esse provavelmente não é o Blackout de verdade. Deve ser um troll que fez uma conta com o nome dele pra ver se ele conseguia enganar alguém. Mas e se for o verdadeiro Blackout? Nossa senhora, isso aí seria o tipo de coisa que ia mostrar que ele não aprendeu nada e que ele continua sendo uma pessoa terrível. Mas provavelmente não é, eu espero. Depois disso, eu não sei nem como encerrar esse vídeo. Tchau.